a Federação, os seus sindicatos, não têm nenhum acordo, nem nenhuma posição política, nem com o Governo, nem com partido nenhum, e, portanto, não há nada que se leve acima do interesse e dos direitos dos professores em Portugal. Portanto, a questão que nós aqui colocamos é tão simples como esta. Nós não estamos aqui hoje para dizer está na hora do Governo ir embora. Não estamos aqui hoje para dizer a luta continua e o Governo para a rua. Mas estamos aqui hoje para dizer que este Governo tem um compromisso com as pessoas, tem promessas que assumiu, tem medidas que disse que tomaria e nós não vamos deixar que não honrem esses compromissos. Nós estamos aqui para exigir que aquilo que foi prometido seja cumprido. Nós estamos aqui para dizer que se o descongelamento das carreiras era em 2018, não é em 2019, nem 20, nem 21, é em 1 de janeiro de 2018. E não nos venham falar de faseamento no descongelamento. Os professores estão em faseamento das suas carreiras desde o dia 1 de janeiro de 2011, prolongando-se para 2012, passando para 2013, permanecendo em 2014, indo para além de 2015, estando em 2016 e agora em 2017. Querem mais faseamento do que isto? No dia 1 de janeiro de 2018, o faseamento que eles acham que pode existir, nós podemos aceitar para a contagem integral do tempo de serviço que nos roubaram nestes anos e que foram 10 anos. Mas não podemos e nem vamos aceitá-lo qualquer faseamento para descongelar as carreiras e para nós, naquilo que às carreiras diz respeito, o dia 1 de janeiro de 2018 é igual ao dia 1 de janeiro de 2011 e não pode ser de outra maneira. Não nos venham dizer que não podem, porque não nos venham dizer que toda a gente muda, que não é verdade. Há muitos que mudarão em 2018 e outros em 19 e outros em 20, porque não muda toda a gente no mesmo dia. Agora, o que não admitimos são mais adiamentos naquilo que já deveria ter acontecido há muito. E eu lembro que contra aquilo que o PSD dizia de descongelar em 2019, o Partido Socialista comprometeu-se com 2017, já passou para 2018 e não há paciência para continuarmos a permitir adiamentos no descongelamento das carreiras. Mas se as carreiras é um aspecto que todos estamos de acordo, há outros que não podem continuar a ser adiados. Toda a gente diz que os professores estão numa situação de grande desgaste físico, psicológico e emocional. Não há estudo neste país que não diga que os professores têm um desgaste muito grande, que 1/3 vive situações de stress ou de burnout, que está uma classe profissional envelhecida. O relatório do PISA recente veio dizer que há este envelhecimento claro no corpo docente de professores que prejudica que os professores tenham ainda melhores resultados nas suas escolas do que aqueles que têm. Mas depois reconhecem, dizem, é preciso tomar medidas, e nós dizemos, pois é, então quais? É preciso tomar medidas. E diz um senhor deputado do partido do governo, talvez pôr os professores mais velhos nas bibliotecas, dizem eles. É uma hipótese, mas eles têm consciência de quantos milhares de bibliotecas tinham que ser criadas para ficar lá com a malta toda. É que, de facto, hoje isto é absolutamente incomportável. Este envelhecimento cria dificuldades ao funcionamento das escolas, cria dificuldades na articulação e na passagem de testemunho entre a geração mais antiga e a geração mais nova que nem sequer nas escolas está. É uma situação que, segundo os estudos que existem, também é propiciadora de mais indisciplina nas escolas. Tem hoje um nível de absentismo de professores que naturalmente aos 60 e tal anos têm mais problemas de saúde e, portanto, doenças do que tinham mais novos. Nós não podemos ter uma classe profissional em que nós temos grupos, disciplinas, em que por cada professor com menos de 50 anos temos 700 com mais de 50 anos. Nós não podemos ter um grupo profissional em que em 110 mil pessoas, menos de 500 têm até 30 anos. Mas isto não é possível continuar assim. E, portanto, também não é possível continuar a reconhecer-se o problema, mas continuar sem resposta para esse problema. E, portanto, há uma medida que é imediata e que este Ministério da Educação pode estar a preparar-se para não querer tomar,
quer alterar os horários de trabalho dos professores, cumprindo a lei, dizendo que é letivo aquilo que é letivo e passando para a componente não letiva aquilo que é não letivo. Porque aquilo que hoje acontece é que a componente não letiva dos professores está encharcada com atividades que são claramente letivas. Aquilo que hoje acontece é que os professores têm o seu horário de 35 horas, mas que sabem que não podem, eu há pouco dizia ali, chegar àquela hora e dizer: já cumpri as 7 horas de hoje, não preparo as aulas da manhã. Já cumpri as 7 horas de hoje, não preparo, não corrijo os trabalhos, os testes dos meus alunos. Já cumpri as 7 horas de hoje, não vou às reuniões, à reunião que me marcaram à pala e por fora desse horário todo. Se calhar mereciam que isso acontecesse, mas o alto e o elevado nível de profissionalismo dos professores impede-os de ir para as salas de aula sem preparar as aulas, ou impede-os de manter os seus alunos com todo o stress também de não terem os trabalhos corrigidos. E é à conta deste profissionalismo dos professores que eles abusam, que eles exageram e que eles impõem horários que chegam em muitas semanas a ultrapassar as 50 horas. E reconhecem: é verdade, mas isso obrigava a contratar mais professores? É claro que sim, porque não há professores a mais nas escolas. O que há é uma sobrecarga enorme sobre aqueles que estão no ativo, por conta de todos aqueles que eles despediram e que mandaram para o desemprego, precisamente para não ter que lhes pagar. E esse é que é o problema. Agora, preocupa-nos porquê? Porque nós esperamos que rapidamente possamos negociar o despacho da organização do ano letivo que vem, e o discurso do Sr. Ministro da Educação, pelo menos que nós percebemos, foi: bom, mas se não houver grandes alterações não precisa de ser negociado. Mas tem de haver grandes alterações. Mas aquilo que não é letivo tem que estar na componente letiva. Não se pode demonstrar um horário e dizer-se aqui no Ministério: então ouça, os apoios em grupo de turma, está a ver, o professor tem 2 horas na componente letiva e 2 na não letiva para a mesma atividade. E dizerem-nos: pois isso realmente não me parece bem, mas depois fica tudo igual. Não se pode dizer que há uma atividade de coadjuvação com 2 professores e que para o coadjuvado ela é letiva e para o coadjuvante ela é não letiva, porque a atividade é a mesma. Pois realmente não parece bem, mas têm que tomar medidas, porque nós não queremos um Ministério para nos dizer o que está bem ou o que está mal. Nós queremos um Ministério para pôr bem o que está mal, para corrigir o que não está bem e para cumprir a lei, que é também algo que não tem estado a ser cumprido. Mas a questão dos horários é fundamental e urgente, porque tem a ver precisamente com esta sobrecarga de trabalho. Há outra questão que eles não podem continuar a adiar, que é a questão da aposentação. Ainda hoje eu estava num canal de televisão, naquele discurso direto, e telefonávamos um colega com 63 anos, 43 anos de serviço, com mais 3 anos e tal para continuar a trabalhar, e dizia: isto não dá, não se aguenta mais, e isto não é possível. Não gozem connosco a dizer que não nos penalizam se tivermos começado a trabalhar aos 12 anos. Se tivermos começado a trabalhar aos 12 anos, os professores aos 12 anos estavam nas escolas, sim, eram alunos, não é? Mas não nos venham dizer que teríamos que estar aos 60 com 48 anos de serviço para não ser penalizados. Mas nem nos vêm dizer isso, porque até nem se aplica no setor público esta norma. Mas vêm-nos dizer: mas para o público o problema está resolvido, porque existe aquela coisa da antecipação da reforma. Quem tem 30 anos de serviço e 55 de idade pode sair com a reforma antecipada, e depois não dizem, porque não lhes interessa acrescentar, e com um corte de 82% na pensão e, portanto, com 18% da remuneração. Isto não é possível. E eu estou convencido que até o Sr. Ministro da Educação, se lhe cortassem 82% do salário que ele aqui tem e que é superior ao dos professores, teria dificuldade em pagar a casa que aluga, em alimentar filhos se os tiver e em fazer as suas despesas básicas, que é aquilo que muitos professores fazem e que muitos dos mais velhos fazem para si e para os seus filhos que estão hoje desempregados nas suas casas. Temos depois os problemas da precariedade. Quer dizer, nós até podemos estar de acordo que o Governo diga
que a situação específica dos professores não permite que sejam abrangidos pelo Programa Geral do Governo de Combate à Precariedade. Podemos estar de acordo com isso. O que já não podemos estar de acordo é que quando chegamos depois aqui ao Ministério da Educação e dizemos, então pronto, se não é no Programa Geral, é neste programa específico. Vamos negociar novos processos de vinculação extraordinária nos anos seguintes e a resposta que nos é dada pelo Ministério da Educação é: eu até posso achar que isso tem importância, mas não é da responsabilidade exclusiva deste Ministério. Então, das duas, uma. Ou o Ministério da Educação tem competência para negociar novos momentos de vinculação extraordinária e nós concordamos que seja assim e que seja aqui, ou então, na verdade, os professores não podem ser excluídos do Programa Geral, porque senão ficam fora de tudo isto. E podem vir dizer-nos que vão entrar em limite 3.462% na vinculação. Podem dizer isso, mas têm que acrescentar o resto. É que, segundo o próprio estudo que foi feito pelo Ministério da Educação, 46,7% da contratação a termo no Estado depende do Ministério da Educação. Ou seja, metade daqueles que hoje são contratados a termo na função pública estão excluídos do programa de combate à precariedade na função pública. E, pelos vistos, não há competência de quem a devia ter para resolver este problema. Isto, para nós, não tem discussão. No ano 2018 e no ano 2019, tem de abrir novos concursos de vinculação extraordinária. E os professores que hoje têm 3 anos de serviço, nestes 2 anos até ao final da legislatura, têm que entrar nos quadros, têm que ser do quadro e mais, não podem ser do quadro com 10, com 15, com 20 e com 30 anos de serviço e continuar a ganhar o salário como se fossem contratados, que é o que hoje acontece. Mas é que até há aqui uma coisa curiosa, é que isto nem despesa tem. E não tendo despesa sequer, mesmo assim, não abrem os quadros na dimensão que podiam. E eles, se quisessem, e sem risco de horário zero, nem de problemas nas escolas, bastava que cumprissem a lei e tinham aberto a vinculação a 10.000 professores, que não criava nenhum problema às escolas, pelo contrário, agradeceriam ter recursos para as respostas que estão obrigadas a dar. Depois, eles têm que tomar medidas que sejam mais do que simbolismo. Anunciou-se esta semana a redução do número de alunos por turma. Não esperávamos uma medida ambiciosa, que passassem de 30 para 20, que era o que era justo. Não esperávamos isto, mas sinceramente, o que ninguém também esperava era que 83% das escolas ficassem fora deste processo de redução de alunos, ou seja, são apenas os 17% de escolas e agrupamentos TAPE, 137 precisamente, que vão estar abrangidas, e desses 17%, 75% dos anos de escolaridade, ou seja, com exceção do primeiro, do quinto, do sétimo e do 10º, não se aplica medida nenhuma. Eu acho que isto nem sequer é um sinal. Isto nem sequer é um sinal. Isto é simbólico, se é que tem um peso simbólico. Quer dizer, nós vamos mexer no número de alunos por turma. Mas já agora era bom que o Ministério da Educação dissesse quantas escolas é que, sendo tempo e sendo neste ano de escolaridade, em quantas escolas é que vão ser criadas novas turmas por conta disto. Se o Ministério da Educação disser que uma escola que tenha 2 turmas de 5º ano com 30 alunos e que vão passar para 28, que esses 60 alunos deixam de estar em 2 turmas de 30 e passam a estar em 3 turmas de 20, nós ficamos satisfeitos com isso. O que não ficamos é se o Ministério disser: encham no limite as turmas que passam a ser de 28 e os 4 que sobram vamos ver se têm lugar na escola ao lado. Isto é que não pode acontecer e provavelmente é o que se preparam para fazer. Tal o curtíssimo, neste caso, alcance da medida que é tomada. Mas nós não estamos só aqui a pensar nos professores. Aliás, quando nós falamos de estabilidade, de rejuvenescimento, de renovação, quando falamos de aspectos que têm a ver com os horários de trabalho e as condições de trabalho, nós estamos a falar dos nossos alunos. Nós estamos a dizer que os alunos têm direito a ter professores que tenham outra estabilidade e outras condições de trabalho para que as suas aprendizagens também elas sejam melhores. Mas a própria escola tem
tem hoje necessidade de se organizar de outra forma. E este Ministério da Educação tem uma responsabilidade grande, que é de não poder continuar a adiar o fim desta gestão que as escolas têm e a aprovação de um verdadeiro modelo de gestão democrática em que os professores elejam os órgãos de gestão, todos os professores o possam fazer, bem como os trabalhadores não docentes, representantes dos pais e também dos estudantes. O Sr. Ministro da Educação gosta de dizer que nós, mais do que essa coisa da gestão, precisamos de ter lideranças fortes. Oh, colegas, não há lideranças mais fortes do que as lideranças democráticas. Não há lideranças mais fortes do que as lideranças colegiais. Aqueles que sozinhos têm o poder unipessoal de decidir, de fazer, de aplicar cotas, de serem eles que tudo mandam e tudo gerem. Isto não são lideranças fortes e em alguns sítios até se chamam ditaduras, e é isso que nós não queremos para as escolas. E já agora convinha também o partido do governo reparar que à sua esquerda, aqueles a quem gostam muitas vezes de dar aquele nome que o Paulo Portas encontrou, todos eles defendem a gestão democrática das escolas e têm iniciativas nesse sentido. Portanto, o Partido Socialista e este Ministério da Educação só tem que dizer aos professores se na questão das escolas quer estar com aqueles que permitiram que eles fossem governo ou se na gestão das escolas quer estar do lado da direita, do PSD, do CDS e daqueles que não defendem a democracia para as escolas, portanto, defendem este modelo de gestão.